Fórum das Resistências é um sonho que se torna realidade porque simboliza o esforço de coletivos e entidades que acreditam em um novo sistema de justiça possível. As entidades aqui chamadas de entidades do mundo jurídico, a saber, o Coletivo Transforma MP, a Associação de Juízes para a Democracia, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia, o Coletivo de Defensores e Defensoras pela Democracia, que tiveram a ousadia de fazer uma carta convite pública para este fórum, tiveram a alegria de verem agregadas à construção desse fórum diversos movimentos, coletivos e entidades, que não poderia citar aqui pelo tamanho da lista, que se sentem muito honrados de poder realizar esse fórum em parceria ainda com o Fórum das Resistências. Essa mesa diz muito sobre esse fórum. Ela se chama Mesa de Vítimas do Sistema de Justiça e os nomes nessa mesa presente são símbolos de prática do sistema de justiça por ação ou omissão. Eu queria, sem mais delongas, chamar com muita honra as representantes dessa mesa que farão fala no dia de hoje. Eu vou chamar, em primeiro lugar, a pedagoga, mãe de Jonathan Oliveira Lima, cofundadora e coordenadora do movimento Mãe de Manguinhos, integrante do Fórum Social de Manguinhos e pesquisadora do Laboratório Territorial de Manguinhos, Ana Paula Oliveira. Obrigada, Ana Paula, muito bem-vinda. Eu queria chamar agora a representante do povo indígena Caigangue. Foi a primeira advogada indígena do sul do Brasil e a primeira mestre indígena em Direito no Brasil pela Universidade de Brasília. É doutoranda na Faculdade de Arqueologia pela Universidade de Leiden, na Holanda. Foi assessora da presidência da Fundação do Índio Funai. Lúcia Fernanda Inácio Belfort Salles, a nossa Fernanda Caigangue, cujo nome indígena é Iofei. Iofei. E eu prometi a ela que eu não erraria a pronúncia, que ela diz que todo mundo erra. Eu queria chamar agora o jornalista há 50 anos, que no último ano recebeu o prêmio do Conselho Federal de Economia de melhor publicação econômica. Também recebeu o prêmio Audálio Dantas de Defesa da Liberdade de Imprensa e o prêmio Comunique-se de melhor jornalista econômico, jornalista Luiz Nassif. Eu queria chamar, então, a advogada, conselheira fundadora do Instituto Marielle Franco, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, ativista de mães vítimas da violência do Rio de Janeiro e que faz um trabalho de continuidade em memória da filha Marielle Franco. Marinete Franco. E, por último, eu gostaria de chamar ela, que é economista, foi ministra de Minas e Energia, foi ministra-chefe da Casa Civil e a primeira presidenta eleita do Brasil, que sofreu um golpe parlamentar em 2016, presidenta do Brasil, Dilma Rousseff.
Novamente, gostaria de pedir que todos sentassem, então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, essa noite de discussão, nessa noite tão importante. Eu sou a Tânia Oliveira, sou do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia e da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tive a incumbência e a honra de coordenar os trabalhos dessa noite aqui, com essa mesa tão maravilhosa. Passo, desde já, a palavra para a nossa, já devidamente apresentada, Ana Paula Oliveira. Perdão, acabei de esquecer. É porque a gente teve um problema aí na execução da mística, eu terminei esquecendo. 1000 perdões. Então tá, vamos lá. Eita, é emoção, gente. Tá, não, tá aqui, calma. Eu quero chamar aqui o colega que também constrói o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia conosco, o Mauro Moura, que é mestrando em etnomusicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do coletivo de etnomusicologia negra, coautor, cantador, produtor musical, professor de música. O Mauro vai apresentar uma música autoral para a gente. Sob o sol da justiça social, nossa voz a resistir ocupa-se de marginal, o bloco que ousa colorir. Sob o sol da justiça social, nossa voz a resistir ocupa-se de marginal, o bloco que ousa colorir, lutando por direitos na rua, atravessando a alma. Minha e tua são as procissões que se incrustam na via, multidões, utopias. São as procissões que se incrustam na via, multidões, utopias. Tivera coragem das flores que no temporal embelezam o dia, tendo a sorte breve como os amores, mesmo despetaladas, são valentia. Se eu cair, vou cair lutando. Se o fim chegar, não há de me encontrar chorando. Mas isso é coisa de quem não negocia a humanidade e a democracia. Sob o sol da justiça social, a nossa voz a resistir ocupa-se de marginal, o bloco que ousa colorir. Tivera coragem das flores que no temporal embelezam o dia, tendo a sorte breve como os amores, mesmo despetaladas, são valentia. Se eu cair, vou cair lutando. Se o fim chegar, não há de me encontrar chorando. Mas isso é coisa de quem não negocia a humanidade e a democracia. Sob o sol da justiça social, a nossa voz a resistir. Obrigado, gente. Sou Mauro Moura, sou também músico aqui de Porto Alegre. E
É uma honra, né, estar abrindo essa mesa tão importante. Eu que, né, me beneficiei com as políticas públicas, né, do governo Lula, governo Dilma. Hoje acesso o mestrado na URGS também por conta disso, né? E, ao mesmo tempo, a gente reinventa um imaginário social aqui, né? Tipo, um homem negro abrindo essa mesa aí. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Mauro. Gente, a cultura é parte indissociável da luta por transformação. E eu acabei cometendo um equívoco e eu preciso fazer um grande registro aqui. Aliás, o equívoco decorreu disso. Nós tínhamos 2 apresentações aqui na abertura da nossa mística. Eu não sei sequer se ela ainda está aí. E tivemos um problema com o som aqui do auditório, não tivemos como plugar. Então, eu queria fazer um registro que a Claudiceia Santos, de nome artístico Begirceia, e faria para a gente uma apresentação de break, de dança. Eu quero pedir desculpas para ela pelos problemas que tivemos técnicos aqui. Espero que ela esteja aí na plateia ainda. Parabéns pelo seu trabalho. A cultura hip-hop realmente é uma cultura muito importante para o nosso país e lamentamos muito, esperamos que você possa fazer essa apresentação numa próxima oportunidade. Eu queria passar, então, como já dito, agora sim, a palavra para a Ana Paula para fazer a primeira fala da nossa mesa. Boa noite a todos. Quero saudar essa mesa maravilhosa, um orgulho imenso poder fazer parte. Quero agradecer a toda a organização do Fórum Social Mundial, né, pela oportunidade de estar aqui para falar, né, do sistema de justiça brasileiro. E esse sistema de justiça foi algo que eu conheci através da dor. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou nascida e criada na favela de Manguinhos. Manguinhos é uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. É uma favela diariamente violentada pelo braço armado do Estado. E eu, no ano de 2014, eu tive o meu filho assassinado aos 19 anos de idade, com um tiro nas costas, disparado por um policial militar que já respondia por triplo homicídio e 2 tentativas de homicídio. Esse mesmo policial já havia sido preso 1 ano antes de assassinar o meu filho, já havia ficado 1 mês preso. E eu pergunto, onde estava a justiça? E todos os dias, durante esses 8 anos, que vai completar, no próximo dia 14 de maio, eu venho reunindo forças, e cada dia que eu acordo, eu descubro que a justiça sou eu, a mãe do Jonathan. Eu sou a voz do Jonathan. Eu faço a justiça. E eu estou aqui hoje, nessa mesa, para dizer que a minha luta é uma luta pela vida. A partir do assassinato do meu filho, eu formei, ao lado de outras mães, o movimento das Mães de Manguinhos, que hoje é mundialmente conhecido. Sim, é a luta de mulheres pretas, pobres, moradoras de favelas, que tiveram seus filhos negros, pobres, assassinados pelo Estado, por esse mesmo Estado que tinha obrigação de zelar pela vida dos nossos filhos. Mas esse Estado, ele nos encarcera, ele nos mata. E eu descobri, durante essa caminhada, que todos nós temos essa missão. Essa luta não pode ser apenas uma luta das mães que perdem seus filhos assassinados, mas deve ser uma luta de toda a sociedade, porque a gente luta por memória, por verdade, por justiça, mas, acima de tudo, é uma luta pela vida.
é uma luta pela vida dos corpos negros, pela vida favelada, sim. E hoje, eu estou aqui, em nome do meu filho, mas de muitos outros filhos. Todos esses rostos aqui, ó, todas essas pessoas aqui na bandeira, esses jovens, foram assassinados por policiais lá na favela de Manguinhos. E eu pergunto, onde está a justiça? A justiça, ela está trabalhando em prol de uma sociedade, em prol de pessoas que não somos nós. Não é o povo pobre, não é o povo favelado. A justiça que eu tenho conhecido, que foi me apresentada a partir do assassinato do meu filho, é uma justiça que tem uma engrenagem que é voltada justamente para isso, para matar, para encarcerar, para desaparecer com os corpos negros. Eu vou usar aqui uma fala que é da Rafaela Albergaria, uma militante negra lá do Rio, onde ela falou, esses dias, após o indulto que foi dado, né, lá pelo presidente ao amigo dele. A Rafaela falou, o direito é uma mercadoria muito cara, adquirida por quem tem capital, porque tem poder. Mas hoje eu estou aqui compondo essa mesa, junto com essas pessoas que também lutam por justiça, lutam por direitos, lutam por igualdade, para dizer que nós podemos transformar esse sistema de justiça, que nós devemos transformar esse sistema de justiça. Eu preciso falar mais uma coisa. Manguinhos é uma favela que fica situada ao lado da favela do Jacarezinho, onde aconteceu recentemente uma chacina, onde vários jovens foram executados. E aí o que acontece? Mais uma vez, esse sistema de justiça perverso mostra a sua cara, mostra a que veio. E 15 dos 28 casos foram arquivados. Quando a justiça faz isso, arquiva essas mortes, que foi uma grande chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, o Estado ele está dizendo que pode matar, que o Estado, que a polícia pode entrar na favela e executar, e tombar os corpos negros. E eu, mais uma vez eu repito, eu estou aqui para dizer que nós não vamos permitir, que nós não vamos dar um passo atrás. Somos mães, mesmo despedaçadas, mesmo destroçadas, mas estamos lutando, estamos fazendo a nossa parte, e eu peço encarecidamente que cada um de vocês aqui hoje possam fazer o papel de vocês, possam fazer a parte de vocês. Dia 14 de maio vai completar 8 anos do assassinato do meu filho. O policial que assassinou meu filho, ele segue solto com a certeza da impunidade. O Jonathan, ele poderia ser apenas mais um caso, apenas mais um número para a estatística da violência policial no Rio de Janeiro. Mas ele não é. Ele é o filho da Ana Paula, essa mulher preta, pobre, favelada, que vai lutar até o último suspiro. Porque eu sei que a justiça ela nunca vai ser feita. Porque não vão poder devolver o meu filho. Mas hoje eu luto para que outras mães tenham o direito de viver com seus filhos. É por isso que eu luto, é por isso que eu estou aqui hoje. Não é fácil para mim falar dessa dor, mas eu sei que é necessário. Se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa, para mim já vai ter valido a pena. Eu sei que eu vou seguir cumprindo o meu papel, cumprindo a minha missão.
E cabe a cada um de vocês fazer a reflexão de vocês e pensar qual é a justiça que nós queremos para o nosso país. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Eu queria passar, então, a palavra agora para Marinete Franco. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar a mesa da presidenta Dilma, que é uma referência, que é uma mulher que fez história e continua fazendo na sociedade, no Brasil e no mundo, por toda a injustiça que ela sofreu. Eu sou Marinete da Silva, mãe da Marielle Franco, vereadora assassinada em 18 de março de 2018. Sou cofundadora do Instituto Marielle Franco, mãe da Aniele, vó da Luiara e Eloá. Para mim é um prazer estar hoje aqui nessa mesa, compondo com tantas mulheres fortes, saudar as mulheres pretas que estão na plateia, que faz a diferença, essas mulheres negras, que tem que ser feito com elas, sem elas não vai ser feito nada, porque estão indo na linha de frente para enfrentamento de tudo que acontece, principalmente injustiça social que a gente vive dentro do Brasil. E a minha história vem de uma história também de uma dor profunda, todo mundo já conhece a história da Marielle, mas não basta conhecer, né? Sentir mesmo a gente sente, porque o que fizeram com a minha filha, a barbaridade que foi feita, a maneira que foi levado, né, a esse sistema tão terrível que a gente vive, de violência contra as mulheres. Marielle era uma mulher tão plural, que mudou tanto as pessoas, que pagou com sua própria vida. E a história da Marielle não é diferente da Ana Paula, de todas essas mães que estão sofrendo, do João Pedro lá no Rio, Niterói, e outros que estão sofrendo, ainda vão sofrer muito, porque é isso, né? A gente vive um sistema de justiça que não condiz com o que a gente precisa. Não é para a gente esse sistema de justiça, né? Não é para o negro, não é para a mulher, né? Não é para LGBT, não é para ninguém que esteja abaixo ou então nessa periferia que a gente vive. Então, nós temos que ter uma mudança total no sistema de justiça. Esse sistema que a gente vê que cada vez mais ele atinge a base baixa da sociedade. Estamos contando aí com um número enorme de crianças e adolescentes vivendo totalmente sem assistência periférica e morrendo a cada dia. Morre um homem negro, às vezes até em horas, e mulheres também. Essa sociedade injusta que a gente vive hoje. A morte da Marielle em si foi um marco que fez com que homens e mulheres assumissem um papel diferenciado que a gente vive hoje. Foi um divisor de água. Eu digo que até Marielle, depois da Marielle. Não porque Marielle fosse qualquer pessoa que não tivesse, botasse ela no pedestal, ou valesse tanto ou menos do que qualquer um desses jovens e homens que estão sendo assassinados por aí, por feminicídio, mulheres, qualquer um desses. Mas pela história que a gente traz de uma mulher que enfrentou um sistema branco, né, patriarcado, que chegou com mudança dentro daquele sistema parlamentar, onde ela foi eleita com 46.502 votos. Então, é uma história que a gente imagina, né, que poderia ser diferente. Marielle traz naquele corpo, né, tudo que a gente representa, tudo que as mulheres queriam, foi representado dentro daquele parlamento. Né. Faz uma mandata totalmente de mulheres, e, no entanto, infelizmente, o sistema, o que fez as pessoas chegar a essa conclusão que tinha que matar minha filha, é muito difícil. Estamos aí há 4 anos de dor, 4 anos de sofrimento, 4 anos sem uma justiça plena. Estamos no 5º delegado e com várias falhas no processo dentro da DH. Dentro do Ministério Público, a gente tem lutado para que chegue, tenha um conjunto de prova que possa fazer uma denúncia, né, que ainda não tem em cima dos mandantes. Temos aí 2 homens presos,
que faziam parte da história do crime, homens que fizeram a vida inteira matando as pessoas, entendeu? Homens que fizeram com que a gente, né, enquanto família, continuasse com esse medo que vive hoje ainda, com muita ameaça. Essa gente que está no poder não dá um trégua para ninguém. Não vai dar para a família da Marielle, para mim. E certamente não imaginavam que aquela menina tinha mãe, né? Achavam que fosse qualquer uma outra, ou que a morte fosse só uma estatística e ficasse por isso mesmo. Se enganaram totalmente. A Marielle hoje transcende, é um símbolo de resistência no Brasil, no mundo, que ultrapassa os limites de uma democracia que precisa ser ajustada e dizer que não tem como ter uma democracia com um crime bárbaro desse, uma mulher, uma parlamentar, exercendo o seu direito, exercendo o seu trabalho naquela noite, e foi morta dentro do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, sem ter nenhuma câmara, sem ter nenhuma prova que pudesse dizer o que e por que mandaram matar a Marielle. E a gente sabe também que isso teve uma estrutura para isso, né? O que eu vejo hoje, que o próprio executor do crime, o que ele manuseia hoje financeiramente, ele foi muito bem pago. A gente não sabe até que ponto isso muda, né, a história do Rio de Janeiro, porque aquele crime foi cometido ali, né, é uma ex-agente, porque ele estava reformado, mas não deixa de ser uma violência do Estado, né? O Estado brasileiro precisa, o Rio precisa dar uma resposta para a gente, para mim como mãe, para os eleitores da Marielle, para a sociedade, para o Brasil, que cobra hoje por justiça para a Marielle. Então, Obrigada. São 4 anos para me levantar todos os dias e perguntar o porquê disso tudo, né? Marielle deixa uma filha, na época tem 19 anos, uma irmã, uma mulher que estava aí com aquela estrutura. Marielle era uma mulher que era do enfrentamento, tem isso, são mulheres que vêm de uma história da minha mãe e das minhas avós, mulheres que são respondonas, mulheres que não aguentam desaforo, como ela me dizia, ela não foi calada e não vai ser, porque nós estamos aqui para isso, né? Eu vou lutar o quanto puder para levar essa memória cada vez mais longe e dizer que a gente precisa saber quem são os mandantes. E o que foi montado depois disso tudo é uma justiça que não funciona para a gente. Não funciona, não está funcionando para a Marielle, não está funcionando para o João, não está funcionando para outras mães que perderam seus filhos. Então, esse filme tem que ser mudado. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Estamos aí vivendo um ano super emblemático, um ano que nós vamos ter eleições, e a mudança vai ser a partir de cada um de nós. Vivendo um genocídio total dentro do Brasil, sem falar em violência, tem uma violência que não dá para esquecer, que é a Covid, matando 600 e poucas mil pessoas, por conta de um desgoverno que não fez a parte dele durante esse período que se precisava. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Mas não basta dizer fora Bolsonaro, gente, não é só isso. A gente tem que dizer também, precisa ter uma coisa que a gente precisa votar no Lula, não tem como. Se você fora Bolsonaro, não é só votar Bolsonaro, é Lula presente, não adianta, entendeu? Não dá para ser assim, se fora Bolsonaro, é muito retórico, mas a gente precisa de muito mais do que isso, entendeu? Tem que fazer, todo mundo tem que fazer o dever de casa, porque não está fácil, não tem nada ganho, eles são terríveis. A nossa família é ameaçada todos os dias, até as crianças são ameaçadas. Então, a gente vê que eles não dão uma trégua para ninguém. E não vão dar para esse sistema político que a gente está vivendo, vai viver nesses próximos meses. Está vendo? Os atos são, assim, inadmissíveis. Agora há pouco a gente viveu isso, né? Isso foi só um recado que esse homem está querendo dar, para o quanto ele vai ser, entendeu? Nada vai ser fácil do jeito que a gente está vivendo hoje, com o poder cada vez mais terrível, que não funciona para a gente, vai funcionar para mim, com esse genocídio que está acontecendo, e dizer que vamos continuar lutando, eu conto com vocês, eu conto com essa força que vocês têm me dado, e a gente passa isso para as pessoas, porque senão eu perdi minha filha já bem velha, né? Então é muito difícil tudo que foi montada para eu não sobreviver isso tudo. Mas é isso, é a oportunidade da gente mudar tudo, a partir do sistema de justiça e também
o que a gente vai acontecer daqui a uns meses, que é a eleição, levando Lula à presidência de novo, que a gente precisa disso. Obrigada, boa noite. Opa. Marielle presente, Jonathan presente. Vocês duas são mulheres absolutamente inspiradoras, porque tiveram a capacidade de transformar o luto em luta. Que honra poder ouvi-las. Eu queria passar agora a palavra para o jornalista Luiz Nassif. Obrigado. Bom, eu tô acostumado a ser... Eu estou acostumado a ser cercado de mulheres, que eu tenho 4 filhas, 2 netas, 4 irmãs e 9 tias. E todas firmes. Todas firmes aí. Mas é gozado. Sobre a Marielle, quando ela foi morta, tinha um evento, não sei se era do Fórum Social Mundial em Salvador. Era isso. Eu estava numa mesa... vários advogados e advogadas, quando vê a notícia, tem um impacto do assassinato, obviamente, mas a presença, a figura da Marielle, estava todo mundo lamentando. Daí eu conversei com a minha companheira, que é a procuradora Eugênia Gonzaga, lá em São Paulo, e ela, do mesmo modo, chocada pelo crime em si, pelo fato de ser a Marielle. Daí que deu para entender a dimensão que a Marielle tinha. E daí, nos primeiros dias, a Globo procurou minimizar o crime, porque tinha medo que fosse instrumentalizado. Só depois do 3º ou 4º dia que... Bom, o tema aqui é perseguição do judiciário. Eu poderia falar das coisas que eu estou passando. Por exemplo, desde que eu enfrentei o Luiz Sveiter, que é o dono do Tribunal de Justiça do Rio, eu fui condenado por difamar Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eu estou com 3 matérias censuradas. Censuradas, a imprensa não fala nada, porque... Mas o que é isso? O que é isso perto de uma mãe que tem um filho assassinado? Eu poderia falar que o João Dória processou o GGN por conta de um artigo, queria 50 mil de indenização, e o juiz aumentou para 100 mil. Mas o que é isso perto dos crimes das Mães de Maio? Contra as Mães de Maio. Eu poderia falar que uma juíza, por conta de uma... Eu coloquei numa montagem de fotos, uma das fotinhos lá, de um homônimo, ela me condenou a 40 mil reais e bloqueou minha conta e da minha esposa. Mas o que é isso perto dos crimes que ocorrem na periferia? É briga de branco, como se diz. Daqui para diante, a gente vai ter que pensar num novo patamar de direitos, onde, por exemplo, eu fui 2 vezes intimado pela Polícia Federal para depor. Até foram bem educados lá, eles queriam pegar colegas. Mas como o fato de ser classe média, ser conhecido, ser figura pública, então é um outro patamar. A discussão que a gente vai ter que ter daqui para frente vai ser numa outra história. O que nós temos é uma democracia imperfeita, que surge aí junto com esse neoliberalismo selvagem, é um modelo que visa a superexploração, e que o trabalhador é um insumo. E, periodicamente, você tem que ter alguns momentos de tirar do sufoco, até para permitir a manutenção desse modelo. A grande questão é que, quando você começa a trabalhar aqueles direitos mínimos, nós somos um país aí que só agora está começando a reconhecer o direito dos negros, que as cotas têm 15 anos, então, são questionadas até hoje. Então, quando você começa a ter aqueles momentos de desafogo, que é o que ocorre nos governos Lula e no governo Dilma, cria uma ameaça. Daí você fala, mas que ameaça? Não é contra o regime, não é contra a democracia, não é contra o mercado. Você está querendo criar um modelo de desenvolvimento que melhore emprego. Qual que é a razão aí? A razão são os negócios. Os negócios.
Porque com críticas que se faça aqui ou ali, você não tinha os negócios da privatização. Eu lembro quando o impeachment da Dilma estava próximo, eu morava ali em Genópolis, e tinha um bar lá, um café, bem mal frequentado. Roberto Freire frequentava lá também, a gente tinha que de vez em quando cruzar com ele, que não era muito agradável, né? Mas tinha algumas figuras de lobistas que frequentavam lá e vinham com aquelas conversas lá. Um pouco antes do impeachment, você teve uma revoada de lobistas para Brasília, sabendo que ia abrir a temporada de negócios, que vem justamente com o Temer, logo de imediato. Eu publiquei hoje no GGN uma hipótese para a morte da Marielle, aí que passa um pouco por esse jogo, né? Mas a grande questão que a gente vai ter daqui para adiante é o aprofundamento da democracia. Você tem duas saídas: ou você vai para a revolução, que eu não vejo nenhuma probabilidade, ou você vai para o aprofundamento da democracia. E o aprofundamento da democracia significa participação social em todas as políticas públicas. Significa o próximo governo trazer o MST, trazer o MTST, trazer fórum de prefeitos, trazer fórum de secretários, trazer... E esse encontro mostra a capacidade de organização. Muita gente fala, não tem capacidade de mobilização que tem o bolsonarismo. O discurso de ódio é muito mais mobilizador, digamos, mas, digamos, esse aprofundamento da democracia, ele tem que trazer para a manchete principal do país, não digo dos jornais, que são a questão do genocídio da periferia, a questão da morte dos pretos e pobres. O que acontece com a gente aqui, com aqueles que defendem pretos e pobres, são condenações, mas muito longe dos riscos e muito longe do que acontece nas periferias e tudo, né? Eu tenho esperança. Quando a gente vê, digamos, o grau de contaminação que esse neoliberalismo, essa instrumentalização da política econômica trouxe para o Brasil, que é muito mais profundo do que meramente a figura grotesca do Bolsonaro, né? Você pega esses chefes militares falando, são piores que CEOs aí. O cara entra na Petrobras lá, acaba com todo o lucro da Petrobras, distribui e acha que fez um grande trabalho. Então vai ser uma discussão muito firme, onde esse país é tão inacreditável que no meio desses tiroteios todos, nós desenvolvemos uma tecnologia social das mais amplas. Nem se fale na saúde. Está vendo o pessoal da Fiocruz aqui? A saúde conseguiu resistir ao Bolsonaro, gente. Isso é um feito sem tamanho. Sem tamanho. Isso é uma coisa fantástica. Fantástica. Nós temos hoje uma tecnologia para a reforma agrária com o MST, que virou o maior produtor de arroz orgânico. Nós temos uma tecnologia para habitação popular, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e aqueles dos Trabalhadores Sem Teto do centro também. Então, digamos, essa criatividade a gente tem que trazer agora e radicalizar nesse sentido. E daí eu diria para vocês que, mesmo com o bloqueio de contas que fizeram com a gente, aliás, a gente conseguiu desbloquear agora, bloquearam até a conta da procuradora, a fria que ela entrou casando comigo aí. Mas isso aí vai ser pouco. Vai ser as condenações do Eduardo Cunha, aí, ser condenado pelo Eduardo Cunha, aí, vai ser pouco se a gente conseguir aprofundar minimamente essa democracia que nós temos pela frente. Eu queria saudar aqui todas as mulheres aqui, e nós tivemos com a Dilma, algumas desavenças políticas, mas eu quero dizer que a sua posição no impeachment mostra o que é a fortaleza de uma grande mulher, de grandes princípios. Obrigada, Nassif. Muito importante sua fala para a gente perceber aqui como a verdadeira liberdade de expressão pode ser coagida e cerceada
quando o Estado é omisso ou por ação até. Essa mesma liberdade de expressão que hoje é utilizada equivocadamente para a prática de discurso de ódio. Eu queria, então, sem mais delongas, passar a palavra para a Fernanda Caingangue. Mayaguarã, Chatacainitacte. Eu sou Fernanda Caingangue. É um prazer estar aqui, na minha terra, dentro da Casa do Povo. Eu quero dizer, antes de mais nada, que Jonathan e Marielle não vão virar estatísticas. Eles virarão lendas. Eles estarão presentes. Porque unidos nós somos muito mais fortes. Eu quero agradecer a Jucemara por ir atrás de mim com sinais de fumaça para conseguir... Gente, eu estou refugiada. É sério. Então, assim, a minha participação aqui é realmente fruto de persistência. E a Maria Luísa, que está me hospedando, a Malu, para falar um pouco desse sistema de justiça. Quero saudar a Dilma, a Marinete, a Ana Paula, o Luiz e a nossa moderadora, Tânia, que vai me dar 20 minutos a mais. Só porque eu sou indígena. E porque um outro mundo é possível. Uhul! E dizer que há 21 anos atrás, lá em 2001, foi feito o primeiro Fórum Social Mundial, né, e com a ajuda, né, da Malu, nós organizamos um espaço para 600 indígenas, que foi a Confederação dos Tamoios, o meu povo e os povos indígenas do Sul, que são grandes povos indígenas do país, embora as pessoas achem que só tem povos na Amazônia, estavam presentes aqui. O preâmbulo das Nações Unidas sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável fala que ninguém será deixado para trás. Eu quero perguntar, onde está o espaço dos povos indígenas em 2022? Onde está a Confederação dos Tamoios agora? A nossa diversidade tem sido deixada para trás, no sistema de justiça e fora dele. Negros, pobres, movimento LGBT, são os excluídos da terra. Mas nós permanecemos aqui, nós permanecemos lutando. Tá? Naquela época, tinham 10 a 15 mil pessoas. Lá, em 2009, já registravam 120 mil pessoas, mas a participação indígena foi reduzindo, foi diminuindo. E nós lamentamos isso naquela época, naquele primeiro fórum, foi feito um tribunal. E nesse tribunal, o capitalismo foi condenado pelas muitas mortes, pelos muitos filhos, pelos muitos erros, pelas muitas omissões. Eu vim aqui 21 anos depois dizer, onde está a execução da sentença? Por que continuam morrendo jovens negros? Por que os povos indígenas continuam sem demarcação de terras? Porque nunca houve nesse país cotas para povos indígenas. Nunca houve um presidente da FUNAI indígena. Nós continuamos sendo excluídos. Eu fui a primeira advogada indígena do meu povo há 22 anos atrás. Hoje eu sou refugiada, porque as terras indígenas que foram demarcadas e que foi diminuindo cada vez mais, estão tomadas pelas madeireiras, pelas mineradoras, pelas monoculturas transgênicas, cujo plantio é proibido dentro de terras indígenas, com chancela governamental. A FUNAI assina, o Ministério Público Federal assina, eles não fiscalizam. E quando morre gente, porque os arrendatários, o ruralista que domina aquele congresso, financiam armas para que o meu próprio povo se mate, os caciques estão sendo cooptados. Eu sou da terra indígena Serrinha, uma terra esquecida pelo sistema de justiça no norte do estado do Rio Grande do Sul. 3 armas fornecidas por cada arrendatário, que nunca foram apreendidas. E as pessoas dizem, o sistema de justiça diz, a questão é interna, tem índio dos dois lados. Desde quando armas são culturais? Quando a violência acontece dentro dos territórios indígenas, eles dizem, é uma questão interna. Antropólogos se levantam para dizer o que é o nosso direito,
O meu direito, o direito do meu povo é baseado em diálogo e não em violência. Violência não é cultura. Estupro não é cultura. Feminicídio não é cultura. Nós perdemos a Daiane, uma jovem, uma adolescente, e no inquérito policial, a menina que sobreviveu não consta como parte do processo. O depoimento dela foi silenciado. Nós exigimos a punição de todos os responsáveis pela morte de Daiane Salles, porque ela é caingangue. Ela partiu, mas tem outros 45 mil para gritar por ela. E como ela, tantas. Eu escapei de ser morta, porque nós recorremos durante 15 meses para o judiciário dizendo: retirem o arrendamento que a FUNAI e o Serviço de Proteção ao Índio trouxeram para dentro das nossas terras. Terra indígena é para produzir comida para o meu povo que está passando fome, enquanto as monoculturas transgênicas venenosas de soja exportam toneladas para a Ásia e para a Europa. É ilegal, é criminoso. Há 522 anos nós temos os nossos direitos negados. As pessoas dizem, eles estão invisibilizados. A invisibilidade exclui culpabilidade. São direitos sumariamente negados. Disseram, eles não são seres humanos, então eles não têm direito a território. Foi necessária uma bula papal, uma lei para reconhecer que nós somos, sim, seres humanos. Nós éramos 1000 povos, nós somos 305. Onde estão os outros 700? Nós falávamos 1000 línguas, são 274 línguas vivas a cada 2 semanas. O Atlas da Unesco diz que desaparecem 2 línguas. São nossas línguas. São línguas indígenas que no Brasil, algumas delas nunca foram estudadas. O genocídio não terminou. 66 povos indígenas no Brasil nunca tiveram contato. São povos em situação de isolamento voluntário, que não têm acesso a Facebook, a Twitter nem a Instagram, e estão sendo massacrados pelos madeireiros e pelas mineradoras com a chancela do governo que foi eleito pelo brasileiro. – 8.000 indígenas marcharam para Brasília, com todo o ruralismo contra eles, e foram lá dizer, nós não aceitamos um governo genocida. Nós não aceitamos que as nossas culturas sejam desconsideradas, que a nossa educação não seja e não respeite as nossas línguas. Eu quero dizer para vocês que o arrendamento mata, arrendamento em terra indígena mata. E nós temos morrido há 70 anos, não é um problema recente, Dilma. Essa casa, em 1967, eu nem tinha nascido ainda, instaurou uma comissão de inquérito parlamentar, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 1967, dizendo, está morrendo índio por causa de arrendamento. Eu estou aqui em 2022 para dizer, continua morrendo índio por causa de arrendamento. Quem morre não é antropólogo, quem morre não é juiz, quem morre não é procurador, não é o delegado da Polícia Federal, é o meu sangue que corre. E as pessoas dizem, é porque você estudou direito. Então, você deixou de ser indígena. Eu estudei direito, porque o direito do branco escreve coisas que eles nunca cumpriram. O direito do meu povo não é escrito, mas os velhos conhecem, apesar de serem analfabetos, eles não têm obrigação nenhuma de falar a língua do colonizador europeu. Mas a nossa língua foi proibida. Eu não falo a minha língua. Ela foi proibida pelo governo. As nossas terras foram vendidas pelo governo do Rio Grande do Sul, com documentos, para os refugiados da guerra e da fome da Europa. Nós somos muito solidários com o sofrimento dos outros, mas os nossos povos permanecem sendo deixados para trás pelo nosso sistema de justiça. Até quando? Eu estou há 6 meses fora da minha aldeia, andando de região em região, porque eu sou uma advogada que disse, eu não vou me calar. O meu povo não vai continuar morrendo porque nossas terras estão alugadas para os fazendeiros ao redor. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém vai ter que falar, mas eu não vou virar uma estatística. Eu vou virar uma lenda. Eu quero finalizar a minha fala, que a Tânia já foi muito gentil, e dizer
que, em 1975, uma professorinha indígena chamada Andila Nivukshod, escreveu uma carta para o presidente da República, um militar, dizendo: desintruse as nossas terras, faça justiça para a gente. Ela pediu socorro em plena ditadura militar. Ela montava num cavalo, colocava um rifle nas costas e tentou defender o nosso povo. Essa mesma mulher está aqui, refugiada da terra dela, pela violência dentro das terras indígenas, e eu queria pedir que a Andila Caingangue pudesse vir aqui para entregar para Dilma um pedido de socorro do meu povo e dizer: faz justiça para as nossas terras, faz justiça para as nossas mulheres, faz justiça para as nossas meninas. Há décadas nós estamos pedindo: desintrusa, cancela o arrendamento, proíbe, executa a sentença que foi feita no primeiro Fórum Social Mundial aqui em 2001. Andila Caingangue é uma referência. Ela é a primeira turma de professores indígenas desse país. Sem educação não tem Brasil. Sem indígenas não tem Brasil. Nós estamos nas universidades para que elas virem pluriversidades. Essa é a Andila Caingangue, essa mulher é minha mãe. Há décadas nós batalhamos. A minha mãe não vai morrer porque nada foi feito. Ninguém pode dizer: eu não sabia. Arrendamento é ilegal, arrendamento mata. Nós temos uma petição no Instituto Caingangue. Instituto Caingangue, abra lá, assine lá, compartilha, porque nós precisamos sobreviver. Não tem uma expressão para dizer muito obrigada em Caingangue, nós dizemos: foi muito bom para nós. Idmahati, muito obrigada. Viva a luta dos povos indígenas. Uma das coisas boas de morar em Brasília é poder todo abril ver o acampamento Terra Livre acontecendo naquela cidade, como aconteceu esse ano de forma incrível novamente. Eu tenho alguns anúncios para fazer aqui rapidinho. O pessoal pediu para avisar que tem uma mostra de artes ali fora, que todos têm que visitar, que inclusive tem uma escultura da Marielle. Pediu para avisar que a nossa plenária final mudou de local e vai ser na Câmara de Vereadores. Eu queria muito rapidamente aqui fazer a leitura e o agradecimento das autoridades que vieram aqui prestigiar o nosso fórum. Salete Carolo, dirigente nacional do MST, a Reginete Bispo, suplente do senador Paulo Paim, o Greg Medeiros, diretor nacional da CUT, a Rita Freire, representante da Frente em Defesa da EBC, a Silvana Conte, da CTB do Rio Grande do Sul, o Emanuel Dalbelo, diretor do Sindijus e coordenador da FENAJUDE, a Dayana Santos, vereadora do PCdoB em Porto Alegre, Estela Farias, deputada estadual do PT, Laura Cito, vereadora do PT aqui de Porto Alegre, Rogério Favreto, desembargador do Rio Grande do Sul. A Sônia Cavedon, deputada estadual do PT também, o Ali de Rabá, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a Fátima Ali, vice-presidenta da FEPAL, o Matheus Gomes, vereador do PSOL em Porto Alegre. Muito obrigada pelas suas presenças. E, enfim, para anunciar a próxima fala, eu queria muito rapidamente dar um depoimento aqui, pessoal. Eu participei do processo do golpe com uma lente de aumento maior do que eu gostaria. Eu era assessora da bancada do Bloco de Apoio ao Governo no Senado, tive que acompanhar todo aquele processo de impeachment no Senado. E eu, entre os muitos momentos marcantes da vida, estava presente no Palácio da Alvorada, quando a presidenta Dilma proferiu aquele antológico discurso, que foi o último dela no exercício da presidência, sofrendo um golpe. E, presidenta, aquele poema que a senhora declamou no final do discurso, do Mayakovsky, lá na Alvorada, que diz assim: o mar da história é agitado, as ameaças e as guerras devemos atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. É de uma precisão absurda para o que vivemos. Nós continuamos cortando as ondas
com as quilhas. O mar da história realmente é agitado e a gente está aqui para fazer história e para vencer nessa história, venceremos. Eu queria muito orgulhosamente passar a palavra para a presidenta Dilma Rousseff. Eu queria primeiro cumprimentar aqui cada uma. É um auditório dominantemente feminino, se eu estou enxergando direito. Então, queria cumprimentar aqui as minhas queridas companheiras, mulheres aqui presentes. Queria também cumprimentar, obviamente, os companheiros minoritários, mas presentes. E acho que o Nassif fez a melhor definição que eu já escutei. Eu descobri que o Nassif é uma ilha, cercado de mulheres por todos os lados. Companheira, filha, neta e uma coisa fundamental em Minas Gerais, tias. Vocês não imaginam o que é uma tia mineira. O nível de sabedoria que ela passa para cada um de nós, né? E tenho certeza, porque a minha família é gaúcha, que as tias gaúchas também. Bom, queria cumprimentar e agradecer por esse momento cultural que ele nos permitiu, o Mauro Moura. Cumprimentar a Ana Paula Oliveira e dizer que a capacidade da Ana Paula de mostrar determinação, garra e luta pelo Jonathan é algo que a mim comoveu e tenho certeza a cada um de vocês. Porque a luta, a resistência, a luta política, ela é feita de pessoas e as pessoas têm de mostrar algo que cada um de nós tem de demonstrar, que é a inconformidade, a capacidade de você se indignar, a capacidade de você se revoltar, a capacidade que faz com que você saia e resista e lute. Então, foi muito comovente. Para mim, eu não conhecia e foi muito importante, porque eu acho que ela fala em nome de toda a juventude negra exterminada no nosso país. Eu depois volto a falar sobre isso. Queria falar também, dar um abraço nessa mãe, da Marinete Franco, e dizer que, desde o início, eu tive uma relação forte com a denúncia da morte da Marielle. E acredito que nesse processo nós estamos enfrentando, no Brasil já houve muita violência política e assassinatos, mas o da Marielle é revoltante porque é o aberto, é o escancarado, é o feito sem aquela preocupação de esconder as razões, porque as razões são claras. A denúncia de corrupção na atividade relativa ao controle dos terrenos e da apropriação urbana por parte de milícias levaram à morte da Marielle. E os mandantes e os responsáveis, pelo menos eu acho que são conhecidos. Acho que são. Que é uma questão de o chamado segredo de Polichinelo. Todo mundo sabe quem é. Só que talvez falte a coragem para alguns denunciarem e para outros confessarem. Eu queria cumprimentar a Fernanda Caigangue e dizer que é essa terrível herança
que esse país tem de um colonialismo vergonhoso num país que tinha 5 milhões de índios, colonizado por um outro que tinha 1 milhão de portugueses. 1 milhão de portugueses que exterminaram uma parte dos índios, portugueses nossos, antepassados. E acho que essa questão que nós vemos hoje, que é o genocídio de populações indígenas, visivelmente patrocinado pelo governo, tem a ver com essa visão a respeito dos povos indígenas deixada por uma concepção colonialista do país. E, finalmente, eu me dirijo ao Luiz Nassif, que tem toda uma trajetória de defesa da justiça, de defesa da democracia e de defesa também de um país que seja um país que não tenha essa vergonhosa desigualdade que o nosso país tem. Então, queria saudá-lo. E agradecer a nossa querida organizadora e pedir, como a Fernanda, um pouquinho de tempo. Virou moda, né? Nós aproveitamos e pedimos um pouquinho de tempo. Bom, mas eu acredito que a nossa história é uma história que nós temos de sempre rememorar, porque ela é muito importante. E rememorar a nossa história significa entender o caráter estrutural da desigualdade que afeta, que condena o Brasil a sempre estar aquém do seu potencial, aquém das suas possibilidades. Um país que tem uma desigualdade absolutamente perversa, estrutural, em que o caráter social da desigualdade, que divide por renda e riqueza, é mesclado com a etnia, com a questão racial, com a questão de ser preto e pobre, negro e pobre, e também com a questão colonial, de ser índio ou não. Mas, dominantemente, a questão racial é uma questão fundamental. E ela, a forma pela qual 360 anos, sei lá quantos, de escravidão, esses 300 anos são responsáveis pelo neofascismo brasileiro, pela violência, pelo ódio, pelas formas sociais de controle, violência, assassinatos e mortes. E isso é algo que nós temos de encarar. A questão nacional no Brasil está ligada a essa dupla questão, da escravidão e do colonialismo. E nós, no governo do presidente Lula e no meu governo, nós percebemos que não tinha como tratar a questão da desigualdade se nós não tratássemos a questão étnica e também a de gênero, porque tem também a feminização da miséria no Brasil. A miséria é feminina, dominantemente feminina. Não significa que ela não tenha também sua cara masculina e também não tenha sua cara branca. O que eu estou falando em termos massivos é esta realidade. E aí está a base da ditadura do integralismo no Brasil. A mesma coisificação do negro. Porque a escravidão não é um regime qualquer, é um regime que compromete o escravo e o
senhor do escravo. A nossa elite tem a herança, tem o DNA desta visão do escravo negro como sendo uma coisa, e não dar importância à escolaridade do povo brasileiro, não dá importância à proteção do povo brasileiro e o acesso a serviços públicos, e deixar este mesmo povo à mercê de processos de justiça que são absolutamente injustos, é algo que deriva daí. E por isso nós temos de ter absoluta clareza que essa é uma relação que compõe hoje a estrutura de dominação no Brasil. A violência, ela tem várias formas. Sem sombra de dúvida, uma das formas é o extermínio da juventude negra. Isso não tem, é generalizado em todos os estados da federação. Você tem nós vimos aqui com aquela cena absolutamente dantesca da morte do rapaz no supermercado. Nós vimos aqui. Nós vimos em todos os lugares no Brasil. Mas, sobretudo, tem aquelas silenciadas, aquelas que ninguém sabe, que se não tiver uma mãe de Manguinhos, ninguém saberá. Quando a gente fala em memória e em verdade, a gente fala memória, verdade e organização política e estratégia de denúncia. É isso que uma organização dá para as pessoas, a capacidade de dizer, olha, está acontecendo isso. A violência no Brasil assumiu muitas formas. Eu presenciei algumas. Eu presenciei a absoluta violência da ditadura em relação aos seus opositores, né? Primeiro que preso político não existia. A gente preso, o que a gente escutava é que nós não existíamos. Preso político, de fato, não existe nesse país. É uma ficção. A ficção éramos nós presos nos cárceres da ditadura. Esse país não é um país pouco violento, pelo contrário. Tortura, assassina e esconde o cadáver. Porque esconder o cadáver é uma prática fundamental que foi usada, por exemplo, pode ser usada de várias formas a esconder o cadáver. Esconder o cadáver é esconder que a tortura e que a morte. É esconder que o Jonathan foi morto, que os caigangues têm meninas estupradas. Esconder o cadáver é também dizer que não havia golpe, e sim pedalada fiscal. Você está escondendo o cadáver. A justiça, ela necessariamente é uma relação muito estreita com a política. A justiça e a política têm uma relação muito íntima. Uma Constituição, por exemplo, é um instrumento político e é um instrumento jurídico. Um golpe de Estado tem necessariamente os dois componentes. Se o Supremo Federal sempre diz, olha, no mérito eu não posso me manifestar, porque no mérito é uma questão do respeito aos poderes, a diferença entre o poder legislativo, executivo e judiciário, eu posso usar esse argumento, ou posso usar que é um argumento que um impeachment inconstitucional é um ataque à Constituição. E, como tal, no mérito, um crime praticado contra uma presidenta da República.
Então, essas diferenças a gente vai ter de perceber que elas existem. Agora, eu quero dizer para vocês que nós temos de ter muito cuidado para não fazer a justiça atrasados. Nós fizemos a justiça em relação à ditadura de 64 atrasados. Completamente atrasados. Por que que nós fizemos atrasados? Porque nós perdemos o tempo histórico. Quando nós fomos fazer, e eu estou falando porque foi durante o meu governo, foi aprovado, encaminhado no governo Lula, aprovado no meu governo, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é uma pálida retomada do direito à verdade histórica que um país tem. Por quê? O direito à verdade histórica não pode ser simplesmente conhecer. Tem de ser também fazer a justiça de transição. E nós não fizemos no nosso país a justiça de transição. E hoje pagamos o preço por não ter feito. Porque o senhor Jair Bolsonaro, quando coloca no seu horizonte político o elogio a este fato histórico que ocorreu no Brasil, que foi a ditadura militar, ele flerta com a intervenção. E ao flertar com a intervenção, ele não tem o obstáculo colocado por um povo que tem consciência histórica a respeito dos fatos que ocorreram. Por isso é que eu falo que a justiça tarda e falha. Que ela tarda, mas não falha, não é verdade. Quando ela tarda, ela falha. E aí, eu quero dizer em que momento que nós estamos. Nós estamos no momento em que um processo histórico que ocorreu no Brasil, ele foi resolvido por um golpe de Estado. Que processo era esse? O processo foi o seguinte: 2 governos tomaram medidas neoliberais incompletas. O governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso. As medidas neoliberais incompletas, não que não eram complicadas, eram complicadas, porque criaram um sistema institucional, e não vou entrar nisso agora, mas um sistema institucional um pouco complicado de ser movido. Mas, sobretudo, não conseguiram naquela época, porque não tinham força política para sustentar este processo, não conseguiram privatizar a Petrobras, a Eletrobras, a Embraer, a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES. Não conseguiram fazer uma reforma trabalhista que acabasse com o direito dos trabalhadores e instituísse um precariado. Não conseguiram, naquele momento, desmontar toda a fiscalização e o controle a respeito da proteção ao meio ambiente. Então, todo o sistema de fiscalização, a estrutura de satélites que controlava se aumentava ou não aumentava o desmatamento dos biomas, notadamente da Amazônia, nada disso eles conseguiram desmontar. E quando chega o Lula, nós mudamos e barramos o avanço do neoliberalismo, né? As políticas sociais, descobrir o pré-sal, fortalecer a Petrobras, enfim, todo o conjunto de ações que nós fizemos, que eu não vou entrar a detalhar aqui. Quando nós chegamos a esse ponto, nós tínhamos ganho 4 eleições presidenciais. E aí, utilizando o receituário neoliberal, do pai do neoliberalismo, do Milton Friedman, que dizia:
quando você vê uma crise, agarra, porque ela pode permitir que aquilo que você, sem crise, não consegue fazer, você passa a conseguir fazer com crise, que é um preceito do Milton Friedman. E isso adotaram no Brasil. E deram um golpe de Estado. Por quê? Por 4 eleições, eles perceberam que via democrática não levavam. Então, como levaram, dele um golpe de Estado. Nós, e aí eu acho que uma coisa que o Nassif falou muito importante, nós temos de nos organizar. Se nós não mantivermos a força organizada da população brasileira, nós não temos como resistir. Organizar, ter clareza que o movimento do Sem Terra, os movimentos sindicais, o movimento de mulheres, o movimento dos negros, o movimento dos indígenas, todos esses movimentos, as iniciativas específicas, como a das Mães de Manguinhos, da Nação Caigangue, todos esses movimentos são fundamentais. Sem isso, nós não temos força suficiente para reagir. Esta é uma realidade, e isso foi provado aqui na América Latina. Vamos ver como é que surgiu no México o governo do López Obrador. Todas as revoltas no Chile que vão desencadear e resultar no Boric. Todo esse processo de transformação que vem ocorrendo em todo o continente que tinha sido objeto de uma onda conservadora neoliberal. Aqui foi uma onda conservadora neoliberal neofascista também. E eles achavam que o Bolsonaro ia ser contido, que ele tinha o chip da moderação. Ele não tem o chip da moderação. O fascismo não tem. E ele pode até não conseguir resultar num governo extremamente de força. Pode não conseguir, depende de nós. Depende de nós, depende do processo eleitoral de 2022, porque está aberto uma alternativa no campo popular, que eu vou encerrando a minha fala, porque já vi que está ali escrito. Nós temos uma alternativa no campo popular, que é o presidente Lula. Essa alternativa no campo popular, ela precisa não só do presidente Lula, do processo eleitoral, precisa de cada um de nós, da organização de todas as pessoas. Precisa da organização e, mais do que isso, da participação. Não há condição de nós termos um processo de transformação desse país que tem um orçamento secreto controlado pelo Centrão, que é algo pior do que foi aquele que o Nassif difamou. Pior do que foi a gestão do Eduardo Cunha. A atual gestão é ingovernável, não tem similaridade com o que era. Nós vamos precisar de interromper isso. Nós vamos ter de interromper esse escândalo que é a emenda do teto de gastos. Porque se não interromper a emenda do teto de gastos, eu quero ver como é que nós fazemos política social, como é que a gente recupera as universidades, como é que nós vamos retomar as obras de infraestrutura. Nós vamos ter de resolver essa questão do PPI. E a questão do PPI é uma questão grave. O Brasil é um país quase, eu não vou dizer que ele é quase autossuficiente em petróleo. Ele precisa de importação de petróleo para poder, principalmente da importação de combustíveis, para poder fechar a matriz.
de combustíveis. O PPI, ele começa em outubro de 2016, que é esse política que atrela os preços dos combustíveis à variação do mercado internacional de petróleo e ao dólar. Dolariza, inclusive, os combustíveis no Brasil, gás de cozinha, diesel e gasolina. Ora. A quem isso beneficia? Isso beneficia importadores e beneficia a acionistas minoritários da Petrobras. Porque a Petrobras, até hoje, ela é uma empresa controlada pelo Estado brasileiro. Leia-se, é uma empresa do povo do país. O Estado só representa o povo. Esta política de preços, ela nunca foi feita em dependência do mercado internacional desde 1953 até outubro de 2016. Ela não é necessariamente feita, ela é uma espécie de rendição que este governo fez ao mercado internacional de petróleo, notadamente ao mercado americano. Assim sendo, tudo isso está em questão a partir do próximo ano. Se nós conseguirmos ou não resolver, não depende só, eu queria dizer isso, do governo. Não vai depender só do governo, não. Vai depender da força que os diferentes movimentos sociais organizados vão demonstrar no Brasil, como em qualquer outro país do mundo. Caso contrário, não tem mudança efetiva. Já dizia um italiano famoso, o que é organizar? Organizar é ser capaz de ter uma estratégia. Organizar nada mais é do que ser capaz de ter uma estratégia para alterar o que você quer alterar. Então, o que eu estou falando é o seguinte: as pessoas têm de se organizar, têm de procurar grupos para poder fortalecer a sua presença e a sua participação no cenário político. Fazer política é fundamental para garantir mudança no nosso país. Caso contrário, os presidentes populares, não populares no sentido da pesquisa, populares no sentido dos seus compromissos, vão continuar caindo. Oi. É isso aí. Bom, gente, eu queria fazer um momento agora lúdico aqui, chamar as minhas companheiras da construção, algumas das companheiras da construção desse fórum: Paula Freitas, Carla Caroline, Alessandra Queiroga, Raquel Braga e Vanessa Patriota, para entregar a nossa lembrancinha do fórum para os nossos palestrantes aqui. Olha isso, gente. Não, claro que não. Ai, que linda! Deixa eu encerrar aqui também. Gente, a importância de a gente discutir numa mesa vítimas do sistema de justiça com tantas representatividades aqui diferenciadas, quer dizer, a gente viu o debate aqui de mães que
por ação do Estado ou por omissão do Estado, perderam seus filhos de forma violenta, absolutamente violenta, e conseguiram transformar essa perda em uma luta por justiça, a representação da luta dos povos indígenas, trazidas aqui de forma tão contundente pela Fernanda, pela Iosef, eu pronuncio certinho, fala que eu não pronuncio certinho. Iofei, é o nome indígena dela, Iofei. E a representação também dessa discussão da importância real da liberdade de expressão. O nosso Fórum Social Justiça e Democracia procura discutir em todos esses dias que nos reunimos as questões que são fundamentais para a gente pensar em como reformular e como transformar o sistema de justiça. Eu queria agradecer a presença de todas e todos, agradecer muitíssimo a presença de todas e todos os nossos palestrantes aqui dessa mesa, dizer que foi uma honra muito grande. Quero agradecer as minhas companheiras e os meus companheiros do fórum por terem me dado a honra de coordenar essa mesa aqui. Poderia, obviamente, ser qualquer uma de nós aqui nessa mesa, então, muito obrigada pela honra. E, enfim, considero, então, encerrada a nossa noite de palestra. Você acompanhou ao vivo a programação do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, realizado aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As atividades e a programação completa você encontra no site que está agora na tela. Até mais!